Vamos lá, vamos continuando aqui a nossa leitura nossa quase que diária aqui para gravar. Mas é bom. Todo dia, como eu digo, todo dia um pouquinho e a gente chega lá. O livro é de 88 páginas, estou na 68, faltam 20. Então tá indo tranquilo. Aguente até o final aí. E eu estou lendo sobre uma obra chamada O Evangelho de Lázaro, do Orígenes Lessa, é um romance ambientado na época de Cristo. E sobre a grande ressurreição que Cristo fez, é um milagre, né? Com o Lázaro. Lázaro está relembrando, ele está angustiado e relembrando essa passagem. Legal? Estou numerando aí os vídeos, se você der uma olhada. Então tá bem fácil de você não se perder. Legal? Vamos lá então? Ó, como eu disse, página 68, agora 41. 41 é o capítulo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, no princípio exagerei. Não queria incorrer novamente no pecado gadareno. E sempre que possível falava, a qualquer pretexto. Atirei longe o medo, venci a minha timidez, meu tolimento natural diante dos homens, defeito ou virtude já do Lázaro antigo. Quer dizer, ele mudou. Agora ele está falando, espero que ele fale sobre o milagre dele, porque ele é a grande testemunha. É a testemunha ocular do que Cristo operou na terra. Né? Fui Fui quase infantil, encontrei as mais diversas, quase que as mais chocantes reações, porque agora o caso era outro. Antes, tratava-se de um homem que os homens procuravam, importunos, muita vez insistentes, agressivos na sua curiosidade, sobretudo grosseiros, profanos, sem respeito humano. Um homem previamente conhecido ao qual os outros procuravam. Agora, não. Procurava eu, falava eu, agredia eu, importuno, geralmente inoportuno. Mas o meu dom nunca foi a palavra, sou mais de sofrer por dentro, de me angustiar dentro de mim, que de traduzir em palavras as coisas mais simples. Até me admiro de estar fazendo em palavras faladas, estimulado pela sua paciência generosa, irmão Onésimo, o relato sem fim das misérias e alegrias da minha vida. Pela primeira vez, as palavras me afluem, talvez por terem sido tanto tempo represadas, e pela necessidade que tenho, insopitável, de esclarecer muita coisa que corre a meu respeito e mesmo pelo dever de mostrar aos outros irmãos que não somente não fui o autor desse evangelho a mim atribuído, como também não sou o que pensam alguns, julgando-me quase um santo, equiparando-me a essas figuras extraordinárias dos apóstolos que realmente, eles sim, estão à altura dos ensinamentos do Mestre. Eu me sinto muito mais à vontade quando sei que sabem da minha fraqueza, da minha indignidade. Pelo menos sou eu mesmo. É interessante aqui, né, gente? Porque você sabe, eu estou fazendo uma leitura não linear, então, com opiniões. Mas é interessante assim, eu estou lendo essa parte aqui agora, conhecendo um outro Lázaro e fazendo, obviamente, que comparações com a nossa vida, a vida de hoje. Às vezes a gente segura tanto as coisas dentro de si que vai enfraquecendo a palavra. A gente segura tanto as coisas dentro de si que vai hum, adoecendo, vai adoecendo. É interessante isso, né? Parece-me que o inconsciente, eu vou jogar para o inconsciente, mas é meio freudiano aí, meio que a outra parte da gente tem lá dentro, fora o consciente, inconsciente, parece que ele cobra um preço absurdo pelo fato de nós não sermos nós mesmos em sociedade. Porque às vezes nós nos retraímos de medo, de receio de nos expor, e às vezes é melhor expor. Vamos voltar aqui.
e pela necessidade, então, de esclarecer que não fui o autor desse evangelho a mim atribuído, eu não sou santo. Eu me sinto muito mais à vontade quando as pessoas sabem da minha fraqueza e da minha indignidade. Sou eu mesmo. Quando vejo, por exemplo, um homem como Paulo de Tarso, famoso Paulo de Tarso, que não esteve entre os discípulos de Cristo, e aqui é uma observação, eu gosto muito dessas passagens bíblicas. Paulo viveu numa outra época de Cristo. Vamos dizer assim, Paulo vem a ser a segunda geração. Então, Jesus Cristo aqui é a segunda geração depois, talvez. Paulo, quando os cristãos então estão sendo perseguidos, e o Paulo, que antes era Saulo, e Saulo era romano, perseguia os cristãos. Então, o Saulo, depois tornado Paulo, é esse aqui, o Paulo de Tarso, que não esteve entre os discípulos de Cristo, que perseguiu os primeiros cristãos e que, apenas por estar guardando as vestimentas dos apedrejadores, deixou de ser um dos que assassinaram materialmente o primeiro mártir da igreja. Quando vejo o calor da sua fé, a sua coragem, o seu entusiasmo, afrontando prisões e castigos para anunciar o Messias, sinto o meu coração se encher de humilde inveja. E é verdade, né? É verdade. O Saulo era perseguidor de cristãos e de Cristo, tornado Paulo, se tornou um sujeito. Era da personalidade dele ser mais atirado também, né? Mas se tornou um sujeito, um cristão por excelência. Por que sou como sou? Por que tenho sido como sempre fui? Um tímido, vacilante, covarde tantas vezes em dúvida quanto à minha própria verdade. Vi Paulo pregar muitas vezes, à distância, quase envergonhado. Então aqui, ó, ele foi contemporâneo de Paulo. Vi-o ainda há poucos anos, antes que ele partisse para Roma. Estive em Roma, levado pelo acaso das minhas andanças sem rumo, ressuscitado errante, devorado pelas perguntas, enquanto eu sempre fui cheio de altos e baixos, a personalidade desse homem, pequenino, frágil, enfermo, foi sempre uma chama viva iluminando os homens. Eu estava certa vez em Corinto e vendia queijos no mercado para um pequeno fabricante da Macedônia, quando vi que a multidão se aglomerava junto à tribuna aberta a todos os pelotiqueiros, aventureiros e filósofos. Aproximei-me. Era Paulo. Anunciava Jesus. Muitos zombavam. Alguns discutiam, outros se deixavam arrastar pela sua palavra inspirada, embora rude e gaguejada. Corinto é uma cidade de pecado, uns homens grosseiros, materialismo bestial. Talvez nem em Roma haja tanta corrupção, que se manifesta mesmo entre os conversos, acenando com a salvação para aquele auditório de baixos instintos. Paulo mostrava o destino que esperava os que recusavam o Evangelho e afirmava ser o sangue de Cristo bastante para lavar todos os. Ele fala aqui pecadores, mas eu acredito que ele quis dizer todos os pecados, né? Entre os quais era ele o primeiro. Era tal o ardor do seu verbo, tão sincero o tom, que eu me vi entre o espanto e a confusão. Um homem como Paulo, de tal grandeza, estaria sujeito como eu às mesmas misérias e estaria em luta permanente consigo mesmo, exatamente como eu sempre estive. Será que o Paulo aqui também tinha as mesmas ponderações que o nosso amigo Lázaro? Lázaro judeu, vou fazer aqui uma análise. Lázaro judeu, Paulo romano.
segundo minhas velhas lições de direito romano, os romanos eram pessoas práticas. Práticas. Por isso que a grande filosofia é da Grécia, né? Mas eram pessoas mais práticas. Então, talvez por isso Paulo fosse mais prático também. Um homem como Paulo, então, estaria sujeito como eu às mesmas misérias, mas eu conheço uma frase do apóstolo que sempre me impressionou. Tudo posso naquele que me fortalece. Que frase interessante, né? Tudo eu posso, então posso tudo, naquele que me fortalece. Sentindo-se fraco e miserável, ele sabe encontrar no alto uma fortaleza que muitas vezes não achei ou não soube achar. E olhando para uma consciência tão aguda do pecado que eu sinto toda a extensão das minhas abominações e os abismos em que me tenho afundado ao longo da carreira que me foi proposta e que eu bem poucas vezes soube honrar. Aqui o capítulo, aliás, aqui a página 70, terminei esse capítulo. Vamos guardar um pouquinho para o próximo vídeo, não é, gente? Aí iniciaremos um próximo capítulo aqui. Valeu? Então é isso, estamos lendo aqui o Evangelho de Lázaro de Orígenes Lessa. Tem a descrição no vídeo aqui de toda a bibliografia deste baita de escritor brasileiro. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.